Salve, salve, rapaziada, bicho sorto, como é que vocês estão? Beleza? Galera, é o seguinte, uma pergunta aí pra galera. Você sabe realmente quantos litros de água tem o teu aquário? Você sabe fazer o cálculo? Será que esse cálculo que nós fazemos da litragem do nosso aquário está correta? Será? Fica com o vídeo aí, o vídeo é top. Litros de água o teu aquário cabe. Isso não quer dizer que o teu aquário tem aquela quantidade de água. Ficou um ponto de interrogação? Vou provar para você. Vou provar para você, tá? Primeiramente, vocês sabem a regrinha básica de se fazer o cálculo do aquário, beleza? Que você pega comprimento, certo? Do aquário, vezes a altura do aquário, vezes profundidade do aquário. Vai te dar um número, beleza? Aí você vai fazer o quê? Dividido por 1000. A quantidade que der ali é a litragem que o teu aquário comporta, certo? Isso é a quantidade que o teu aquário comporta de água. Isso não quer dizer que ele tem isso aí. Ah, bicho sorto, como que não? Vou provar para você. Vou provar para você. Vamos lá. Vamos imaginar, tá vendo esse copo aqui, ó? Tem a mesma quantidade de água, tá? Acho que dá para vocês verem aí, né? Ó, tem a mesma quantidade de água, mesma quantidade de água, tá? Esse é um aquário montado e esse é um aquário sem nada. Primeiro, vamos lá. O que a gente falou sobre a medida? A gente vai pegar o comprimento, que seria dessa ponta a essa ponta. Não é o comprimento do aquário? Aqui tá com água e aqui tá com água. Esse é o comprimento. Pumba, coloquei lá o valor, certo? Vezes o quê? Altura, certo? Altura, quando a gente calcula, a gente não calcula daqui do fundo do aquário onde tá com água até onde tem a água. A gente calcula o tamanho do vidro. Olha já um erro aí, galera. Entendeu? Então a gente calcula daqui até o tamanho do vidro. Se o teu aquário tem 60 de altura, você vai fazer a conta com 60 de altura, não aonde está a flor da água, que é esse espaço aqui, ó. Como você tem a bota, então esse espaço aqui fica no aquário, que é para você poder fazer a oxigenação da água. Pegou? Pegou a visão? Aí você vai fazer vezes a profundidade. A profundidade, entendeu? Você sabe quanto tem de profundidade. Até aí, beleza. Só que a altura não vai bater porque você tem esse espaço aqui, ó. Beleza? Então já tá aí que você já vai ter menos água, entendeu? Só se você encher de água até a ponta aqui, entendeu? Até a ponta aqui, aí sim, você vai fazer comprimento, vezes altura, vezes profundidade, você vai chegar no número X de água. Show de bola, é isso aí. Beleza? Isso é um aquário vazio. Se você encher até aqui, você vai chegar no número. Vamos colocar o número? Só para vocês entenderem? Vamos supor que esse aquário aqui, nas contas que eu fiz, até aqui com água, né? Porque se eu estou calculando 60 centímetros de altura, então eu tenho que encher de água com 60 centímetros. Beleza? Então tá com água até aqui, até o talo. Tá pegando na tampa do aquário. Para mim poder calcular. Beleza? Senão eu vou ter que descontar isso aqui, ó. Eu vou ter que descontar isso aqui para mim ver quanto de água eu tenho. Beleza? Então vamos colocar um número aqui. Vamos dizer que eu descontei esse espaço aqui. Beleza? Vou dar uma colher de chá para vocês. Eu descontei esse espaço aqui, ó. Beleza? Já descontei, calculei. E vamos supor que o meu aquário tem 1000 litros d'água. Beleza? Show de bola. Então, aqui o meu aquário tem 1000 litros d'água. Show de bola. Beleza. E um aquário montado, que é quando a gente faz a conta para poder entrar com medicação? E aí? Eis a questão. Beleza? Vou pegar um pote aqui para não derrubar água. Ó. Vou colocar aqui. Esse aqui é o aquário, né? Vazio, sem nada. Que eu calculei quantos litros de água ele tem. E esse aqui é o aquário montado com a mesma quantidade de água. Aparentemente a mesma quantidade de água.
Beleza? Então aqui a gente tem substrato, tem peixe, tem mais alguma coisa, uns troncos. Vamos supor, tá? Aqui é simbolizando um aquário montado, tá, galera? Porque não daria para montar um aquário aqui. Então, eu tenho substrato aqui, já deixei substrato aqui nesse copo, que é igualzinho a esses outros, e é a mesma quantidade que tá aqui, substrato, tá? Aqui dentro tem 10 bolinhas de gude. Bom, vamos lá para vocês entenderem. Eu vou começar a montar esse aquário aqui. Então, aqui eu falei que tenho 1000 litros d'água, né? Ou seja, o cálculo que geralmente a gente faz é com o aquário montado, certo? Então, vamos lá. Vou colocar substrato no meu aquário. Mesmo nível de água. Vou lá, coloquei substrato. Eita, olha a água subindo. Olha a água subindo. Olha a água subindo. Eita, 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 eita. Cara, tá até a tampa. Até a tampa. Aí, eu falei que eu coloquei 10 bolinhas aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10. Isso aqui simboliza pedra, rocha, tronco. Então vamos lá. Uma bolinha. Começou a derrubar água. 2 bolinhas, derrubou água. 3, derrubou água. 4, 5, 6. Olha o tanto de água que tá descendo. 7, 8, 9, 10. Beleza? E isso só substrato e algumas coisas. Aí eu venho com 2 peixes. 2 peixes grandes. Bum. Olha o tanto de água que desceu. Beleza? Agora, se eu tirar todo substrato, peixe, rocha, você vai ver que a quantidade de água que ficou aqui é bem pouca. Você tá entendendo? Eu deixei aqui, ó, o nível de água até aqui já com o aquário montado. E esse aqui só com a água. Você viu que quando eu comecei a colocar substrato, as coisas que tem dentro do aquário, você viu que a quantidade de água diminuiu. Por quê? Porque você viu que ela caiu para fora. Então, o cálculo que a gente faz da quantidade de água que a gente tem no nosso aquário não é 100% exata. Você viu os motivos. Uma, porque a gente nunca enche o aquário até a tampa. Mas a gente faz o cálculo até a tampa. Entendeu? A gente não desconta isso aqui. A gente não desconta o substrato que tem lá dentro, os peixes, tronco. Então, tudo que a gente coloca dentro do aquário diminui a quantidade de água. Você tá entendendo? Isso é lógica, tá? Só que a gente não se atenta a isso, entendeu? Então, o que a gente vai fazer quando a gente vai medicar? A gente tem que tentar achar um cálculo mais ou menos ali. Por isso que não é bom você colocar a quantidade de medicação baseado na quantidade de água que você tem no teu aquário. Porque se você vai basear que você tem 1000 litros d'água lá e você vai colocar a quantidade de medicação para 1000 litros d'água, só que você não vai ter 1000 litros d'água. Porque o teu aquário está montado. Você está entendendo? Isso você vai medicar se o seu aquário tivesse cheio até a tampa e sem nada dentro. Então é a quantidade de água dentro do aquário sem nada. A partir do momento que você começa a colocar coisas dentro do aquário, substrato, rocha, tronco, peixe, a quantidade de água do teu aquário ela diminui. Então toma muito cuidado na hora de entrar com medicação no aquário. Beleza, galera? Essa dica é em relação à medicação, não é se tem a quantidade, porque isso pouco importa. Entendeu? Assim, no quesito medicação, tá? Fora quesito de medicação, a quantidade de água dentro do aquário pouco importa. Você vai colocando as coisas lá, entendeu? E de boa. Só que para você entrar com medicação no teu aquário, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá entendendo? Poxa, mas aí, como que eu vou saber a quantidade de água que tem mesmo no aquário? Pois é. Conseguiram entender o X da questão? Como calcular a quantidade de água correta do teu aquário? Você viu que quando a gente calcula do fundo do aquário até a tampa, né? Que é o tamanho do vidro. Só que a gente não vê que a água ela não vai até aqui em cima. Então o cálculo aí ele já começa errado. Então seria o correto calcular daqui até aqui. Aí você fala, então bicho sorto, então é só calcular. Comprimento, altura da flor d'água, vezes profundidade e achou a quantidade. Errado. Por quê? Porque você está com substrato, você está com os peixes lá.
Se você tirar os peixes, você tirar o substrato, você tirar o tronco, você vai ver que a quantidade de água não vai ser essa, ela vai diminuir mais ainda, entendeu? Por isso que eu falei que você consegue chegar numa estimativa, você não consegue uma precisão. O correto seria o quê? Você ter uma fauna montada. É uma coisa absurda que eu vou falar, mas era a maneira correta. Por exemplo, meu aquário aqui está montado. O nível de água está aqui, beleza. Aí o que eu venho? Tiro todos os peixes, tiro o substrato, tiro o tronco, tiro tudo. A quantidade de água que sobrar é a quantidade exata que o meu aquário vai ter. Você está entendendo? Aí depois eu vou colocar tudo de volta, a água vai subir até o nível aqui que realmente é o nível da bota. Essa seria a maneira mais próxima de você saber quantos litros de água realmente o teu aquário tem. Beleza? Ah, bicho, mas é uma confusão, ninguém faz isso, tal, ninguém nunca fez. Pois é, eu só estou dando uma dica de que realmente o cálculo que nós fazemos é de um aquário vazio, tá? Ele cabe aquela quantidade de água, entendeu? Ele cabe. Comprimento, altura vezes profundidade é a quantidade que um aquário cabe. Isso não quer dizer que ele tenha aquela quantidade de água. Beleza, galera? Então fica a dica aí só para nível de esclarecimento, porque eu não gosto de usar medicação no aquário. Eu não gosto. Eu prefiro usar o modo Neandertal. Aquecer a água, usar um sal, alguma coisa, um ozônio, parará, entendeu? E eu não gosto de entrar com medicação, entendeu? Não gosto. Ah, tem gente que sempre usou medicação, sempre deu certo no aquário. Show de bola, show de bola. Eu não curto usar medicação, tenho maior medo de usar medicação e dar algum pepino. Ainda mais quando fala, você tem que colocar uma quantidade X por litro d'água. Velho, como que você vai calcular isso aí? Se for uma medicação forte, você tá entendendo? Se for uma medicação forte, aí zedou. Agora, se você vai fazer o seguinte, você tem um aquário hospital, uma caixinha quadrada, aí você calcula o nível de água que tem ali no aquário hospital, Aí depois você colocou o peixe lá dentro, mas você já colocou a medicação lá dentro no aquário hospital pequenininho, aí show de bola, você vai acertar na mosca. Mas se você for usar medicação dentro do seu display, dentro do teu aquário, isso não vai bater. Isso eu estou contando só aqui, tá, galera? E o SAMP? Entendeu? E o meu SAMP é de tantos litros d'água. Não tem aquilo, porque tem as divisórias. As divisórias já ocupam o lugar da água. Você tem as mídias, ocupa o lugar da água. Você tem bomba de recal, ocupa o lugar da água, entendeu? Então tudo que você põe dentro do SAMP, a quantidade de água é menos também. Porque assim, enche um SAMP, igual eu fiz o teste aí. Você enche um SAMP de água, depois você começa a acrescentar as mídias, bomba de recal, todos os negócios, concha moída, tudo com o SAMP vai. Você vai ver que a água ela vai transbordar. Você está entendendo? Então assim, é difícil a gente ter um cálculo assim, certinho. Porque uma coisa é a gente tentar calcular isso aqui e não contar o SAMP, porque o SAMP ele faz parte do sistema aqui. Entendeu? Faz parte. A mesma água que está no SAMP é a que está aqui em cima. Entendeu? Então se a gente fosse calcular a quantidade que tem um aquário funcionando, teria que calcular, achar a quantidade de cima e a quantidade de baixo. Para a gente saber realmente, entendeu? Quantos litros de água tem o nosso aquário funcionando. Geralmente a gente faz aquele cálculo básico, né? Poxa, você tem um aquário grande, é de quantos litros d'água? É 2.000 litros d'água. Mas como que você chegou nesse cálculo aí? Como que você chegou nessa medida? Entendeu? Beleza? Galera, você que gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal, ajudar o bicho sorto, rumo a 3K. 3K. Beleza? Tamo junto e é nóis.